Hoje é sobre o meu testemunho de como eu decidi voltar para o YouTube e como eu decidi o nicho do meu canal. Bom, quem me conhece sabe que há um tempo atrás eu já havia tentado um canal aqui no YouTube, só que era sobre lifestyle, né? Sobre rotina do dia a dia, o estilo de vida mesmo. Só que eu não estava me sentindo feliz com aquele conteúdo, não estava me sentindo criativa, nem sabendo trazer conteúdos mesmo para o canal com esse nicho. E eu tinha vergonha de mostrar o meu dia a dia, vergonha de mostrar minha casa, as coisas que eu tava fazendo. Eu tinha vergonha de tudo isso, então eu não tava me sentindo bem com aquele canal e eu decidi desfazer dele. Mas o que aconteceu? Então você me pergunta, Brenda, como que você voltou então pro YouTube se você não tava se sentindo bem em fazer aqueles vídeos? Por que você voltou pro YouTube? É aí que tá. Eu tive, assim, experiências com Deus que me fizeram abrir os olhos para qual era o propósito de Deus real na minha vida. Que muitas vezes eu perguntava assim, na verdade tinha dúvida de qual era mesmo o propósito de Deus para minha vida. E às vezes eu podia até perguntar por cima para Deus, mas eu não dava muita atenção ou não buscava realmente parar para ouvir qual era a resposta dele para isso. E depois de muitas coisas acontecerem na minha vida, na vida do meu esposo, muitas coisas que davam errado, que a gente tentava correr atrás com a força do nosso braço e a gente não conseguia resolver, muitas coisas foram dando errado e a gente começava a se perguntar, nossa, mas por que tá acontecendo isso? Por que tá acontecendo aquilo? A gente não faz nada de errado e não sei o que, não sei o que. E nisso, o Senhor começou a abrir os meus olhos a prestar atenção que eu estava sendo uma pessoa religiosa e não uma real cristã. Um cristão que realmente segue o que Jesus nos ensinou e não ficar seguindo, fazendo as coisas porque o homem falou que tem que fazer, porque tem que ser assim, porque tem que ser nessa ordem, que se for em outra ordem tá errado. E o que aconteceu na minha vida foi isso, nós estávamos vivendo, eu vou falar sobre mim, né? Eu estava vivendo uma vida religiosa, eu estava vivendo um padrão. Eu não estava realmente vivendo porque eu amava a Deus, fazendo as coisas porque eu amava a Deus, porque eu conhecia qual era o propósito de Deus na minha vida, porque eu sabia o que Deus queria pra mim, qual era o motivo de eu estar fazendo aquilo. Não, tudo que eu fazia na minha vida era, sabe, um padrão, quando você já está acostumado? Foi isso que estava acontecendo na minha vida. Uma bela noite, vamos dizer assim, eu não lembro direito se a gente foi dormir, acho que a gente foi dormir, eu, meu filho, meu esposo, e do nada o meu filho acordou chorando, desesperado. E ele olhava para os lados como se estivesse vendo alguma coisa. E aí só que ele não falava ainda, né? Ele falava algumas palavrinhas, ele não falava igual hoje. E ele não sabia se expressar e a gente ficava desesperado, não sabia o que estava acontecendo, a gente orava. E eu tava num momento que eu ficava assim, eu tava com tanto medo, tava tão desesperado do que tava acontecendo, que eu tava sentindo que era alguma coisa espiritual, alguma coisa ruim espiritual. E ele acordava assim, gritando, chorando, e a gente não sabia o que fazer. Aí eu começava a orar e repreender, só que eu falava alto, tipo assim, com medo. Dava pra perceber o medo da minha voz. E aí eu tentando repreender e nada acontecia. Nada acontecia. O menino continuava chorando, desesperado. Aí a gente ligou pro meu sogro, que meu sogro mora aqui do lado, a gente ligou pra ele, pediu pra ele e minha sogra vir orar aqui em casa de madrugada, gente. Pediu pra vir orar aqui em casa pra ver o que tava acontecendo, né, pra repreender todo o mal e a gente voltar a dormir. Eles vieram, oraram, colocaram a mão na cabeça do meu filho e quando eles oravam, meu filho ficava assim, ó, e chorando, e olhando pros lados como se estivesse vendo alguma coisa. E eu morrendo de medo, né, tremendo na base. E eu ficando pensando, meu Deus do céu, eu repreendi, não aconteceu nada, como assim, o que tá acontecendo? E aí eles oraram, o menino acalmou, dormiu no meu colo. Aí a gente conversou só um pouquinho, né, conversamos um pouquinho com meus sogros, eles voltaram pra casa deles. Na hora que eles voltaram, gente, meu filho voltou a chorar, gritar, desesperado e nada acalmava aquele menino. Isso aconteceu por mais 3 vezes. No final das contas, a gente entendeu que toda vez que os meus sogros vinham e oravam, o meu filho acalmava. Quando eles iam embora, ele voltava a chorar desesperado. Então estava acontecendo alguma coisa espiritual mesmo. Na nossa casa, conosco, com eles. E isso foi me deixando muito desesperada. Foi deixando meu esposo muito desesperado. Naquela noite, a gente sabe quando você abre assim seus olhos. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não tô com autoridade nenhuma mesmo. Eu sei que a autoridade vem do nome de Jesus, gente, pra repreender.
Mas eu, na minha concepção, se eu estiver errado, vocês podem até me corrigir, mas eu, na minha concepção, eu entendo assim. Eu sei que é o nome de Jesus que tem poder, mas a gente também precisa estar com a nossa vida no altar. A gente precisa entender realmente o que está se passando, o que Jesus quer ensinar pra gente, e se nós estamos vivendo uma vida segundo a palavra de Deus. Não que eu era uma pessoa que vivia fazendo um monte de coisa errada, mas eu não estava centrada, eu não estava com os meus olhos em Deus, com os meus olhos em Jesus, com os meus olhos no propósito dele pra minha vida, e eu não estava prestando atenção no meu dia a dia, eu estava deixando levar, empurrando com a barriga, deixando levar, vivendo aquele padrão, porque era assim que tinha sido imposto, porque eu já estava acostumada, né, com aquilo. Então isso que aconteceu nos deixou muito assustados. O que aconteceu? A gente não dormiu a noite inteira. Colocamos um louvor, foi tocando louvor a noite inteira, meu filho não conseguia dormir, dava umas cochiladinhas e voltava a chorar. E a gente continuou orando. Foi a noite inteira, em claro, orando, louvando o nome do Senhor e repreendendo todo o mal, quantas vezes fosse necessário. No outro dia, durante o dia, ele não conseguiu dormir também. Mas ele não ficou como ele estava de noite, desesperado. O que aconteceu? Isso fez com que os meus olhos abrissem para como estava a minha vida. O que eu entendia em ser cristã? Na questão de ser cristão. O que eu estava vivendo? Qual era o meu propósito? O que era Deus para mim? O que significa Deus? Sabe? Eu não estava tendo entendimento de nada disso. Eu só estava levando a vida ao padrão, que nem eu estava falando. Isso fez os meus olhos se abrirem. Depois daí, gente, a minha vida deu uma reviravolta. Eu comecei a buscar mais a Deus porque eu pensei, não, eu não acredito que eu estava vivendo uma vida que eu achava que estava segundo a vontade de Deus, mas na verdade eu estava distante de Deus. Nada que eu fizesse eu buscava a direção de Deus. No caso, eu fazia as coisas na força do meu braço. Às vezes acontecia algum problema, eu tentava resolver, mas era na força do meu braço. Eu não buscava uma direção de Deus, não queria saber de Deus qual era a vontade dele pra mim. Eu só achava que o que eu tinha que fazer era tal coisa, ok, eu corria atrás. Só que eu via que não dava certo, eu via que não resolvia o meu problema. Então depois disso eu comecei a buscar mais a Deus. Eu pensei, não, tem alguma coisa errada. Tudo isso que a gente passou, eu repreendi, nada aconteceu. Tem alguma coisa errada. Eu comecei a buscar mais, orar mais, ler mais a palavra de Deus, a jejuar mais. E conforme esse tempo que eu fui buscando mais a Deus, fui me entregando mais a Deus, as coisas que estavam dando errado antes começaram a se resolver. E os meus olhos, conforme tudo foi acontecendo, foram se abrindo, e eu comecei a enxergar a intencionalidade de Deus em tudo aquilo que havia acontecido e em como as coisas estavam sendo resolvidas. Muitas coisas começaram a ser resolvidas na nossa vida. A partir desse momento que a gente se entregou mais a Deus, começou a buscar mais a Deus. E conforme o tempo foi passando, eu buscando a Deus, fui pedindo para ser batizada com o Espírito Santo, né? Porque eu ainda não era batizada. E aí um dia, o esposo da minha mãe me mandou um vídeo de uma pregação do pastor Hernanes. Acho que é Hernanes. Eu não lembro o nome dele, acho que é Hernanes Santos. Ele me mandou esse vídeo e era sobre essa pregação era sobre o Espírito Santo. E eu fui assistir essa pregação. Gente, naquele dia que eu assisti, eu tava deitada no sofá. Na verdade, desde o início do dia, quando eu tava fazendo o meu devocional, eu já tava sentindo que eu tava mais sensível ao Espírito Santo. Tudo porque eu tava ali centrando a minha vida em Deus, olhando pra Deus, buscando mais, lendo mais, orando mais, jejuando, que era uma coisa que eu não fazia antes. Né? Assim, vamos dizer, o Senhor precisou abrir os meus olhos de um jeito que eu me assustasse e reparasse que eu não estava vivendo uma vida cristã, estava sendo religiosa. E aí, naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu estava deitada no sofá da minha casa, com meu filho dormindo e assistindo a pregação. E no final da pregação, o Espírito Santo Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então, assim, eu fui batizada com o Espírito Santo. Aí, naquele momento mesmo, eu já recebi o dom de línguas estranhas, né? Que quem já assistiu o outro vídeo que tem aqui no canal explicando melhor sobre os dons, tudo mais, isso, sobre batismo também. E naquele dia, além de eu ser batizada, eu recebi também o dom de falar línguas estranhas. Aquele dia foi maravilhoso, eu chorei muito, falei em línguas, foi muito lindo, foi maravilhoso. E logo em seguida, eu fui chamada para levar uma palavra na igreja da minha mãe justamente sobre o Espírito Santo. E eu fiquei, meu Deus do céu, mas o que eu vou falar? Senhor, eu ainda nem conheço assim tão bem o Espírito Santo, como eu vou falar sobre ele? Mas depois que eu fui estudando e levei a palavra, eu entendi que Deus estava querendo agora me ensinar mais e mais ainda, mais a fundo, sobre o seu Espírito Santo, porque ele queria trabalhar sobre aquilo na minha vida.
E eu pedindo a Deus, continuando pedindo confirmação sobre o meu propósito. E eu sempre tive facilidade em falar com as pessoas, sempre tive facilidade em, às vezes, apresentar trabalhos na escola, essas coisas. Eu não tenho, assim, tanta vergonha de falar com as pessoas. Eu sei que tem alguns momentos que eu tenho vergonha de chegar para algumas pessoas e conversar assim e tal, às vezes uma pessoa que eu nunca vi na vida. Mas se for um assunto que eu tenho, assim, entendimento, eu não tenho vergonha de chegar e falar. Agora, se for uma coisa que eu não tô preparada, aí sim eu vou ficar com vergonha, lógico, isso é normal. Mas eu sempre tive essa facilidade. Eu sempre louvei na igreja e se precisasse levar algum versículo, alguma coisa, até levava, mas antigamente eu não era tão focada nisso, né? Então, o que aconteceu? Eu levei essa palavra e eu percebi que Deus queria me ensinar mais ainda sobre o seu Espírito Santo, me fazer aprofundar mais no propósito dele para minha vida. E isso foi confirmando no meu coração que o propósito dele era levar a palavra até as pessoas. Eu sei que o propósito de todos nós, discípulos, é fazer mais discípulos. Mas o Senhor foi fazendo crescer no meu coração o desejo de pregar mesmo, de levar a palavra dele até as outras pessoas. E um dia eu, orando, né, no meu devocional, eu falei assim para Deus: Senhor, eu queria tanto, porque eu já havia falado várias vezes, Senhor, eu queria tanto uma fonte de renda em casa, que eu pudesse trabalhar com algo da minha casa, que eu pudesse cuidar do meu lar, porque eu havia saído do meu outro emprego, porque eu estava percebendo que eu não estava dando atenção à minha família, não estava priorizando a minha família, nem priorizando a Deus. E eu também não estava me dando bem com a rotina e tudo mais. Então eu decidi sair daquele meu antigo emprego e eu decidi focar mais em Deus, focar mais na minha família e focar no propósito de Deus para minha vida. Porque eu estava percebendo que o andamento das coisas, Deus queria me ensinar algo. E aí eu, orando nesse dia, nesse devocional, eu falei para Deus: Deus, eu queria tanto que o Senhor me desse uma fonte de renda, eu já pedi pro Senhor tantas vezes, mas uma fonte de renda em casa. Só que eu queria que o Senhor me desse algo que fosse centrado na tua vontade, no teu propósito para minha vida. Porque eu não quero arrumar outro emprego e me perder novamente. Eu quero continuar centrada na tua vontade. Então, me dá uma luz, me dá uma coisa. Eu já havia pedido milhões de vezes, gente, nem sei quantas. E nesse dia, eu falando isso, né, orando, em pensamento, tô falando isso. E aí eu falei, terminei de orar, terminei de ler, eu falei, vou ligar a TV no YouTube e vou pôr um louvor pra ver se Deus fala comigo através de um louvor ou alguma coisa. Na hora que eu liguei a televisão no YouTube, apareceu um vídeo sobre uma menina que eu sigo. E o vídeo era sobre não fique mais perdido na sua vida profissional, tenha uma direção de Deus. Era algo mais ou menos assim o título. E aí na hora que eu assisti, gente, foi batata. Falou muito comigo aquele vídeo. Sabe? Me falou assim que eu já tava tendo também... Ai, gente, não sei se tá muito confuso pra vocês entenderem, mas eu tô tentando resumir a história que é gigantesca. Já estavam brotando no meu coração, o Espírito Santo já estava pondo no meu coração o desejo de voltar para as redes sociais, só que agora com um nicho de pregar o evangelho, né? Com um real propósito que era o que Deus tinha na minha vida, que era pregar o evangelho, louvar o nome do Senhor, né? E isso já estava brotando no meu coração. E quando eu assisti o vídeo dessa menina, aquilo se confirmou. E naquele mesmo dia, eu tava também para assistir a pregação do meu pastor, que é a Batalha da Mente. Então os dois vídeos se uniram, tudo aquilo que se falou nos dois vídeos, tanto na pregação do pastor quanto no vídeo dessa menina, se uniu. E foi uma confirmação de Deus na minha vida, no meu coração. Só que eu ainda deixei dúvidas entrar no meu coração. E eu fiquei pensando, mas gente, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Ai, meu Deus do céu, eu queria trabalhar pra Deus, mas eu não queria cobrar de ninguém nada. Eu não queria que ninguém tivesse que me pagar pra eu pregar o evangelho. Eu quero pregar o evangelho, mas de graça, porque se Deus me deu de graça, eu devo dar de graça. Mas também vinha assim, ai, mas todo trabalhador, sabe aquele versículo, todo trabalhador tem direito do seu salário. Só que eu queria ter uma renda extra, mas não sair do propósito de Deus e não ter que cobrar nada de ninguém. E aí o Senhor colocou no meu coração, me fez me confirmar isso pra eu fazer um canal aqui no YouTube para pregar o evangelho e também me dedicar mais nas redes sociais para isso. Por isso, então, eu decidi voltar ao canal no YouTube, fiz outro canal do início, do zero, mais focado somente nesse nicho, que é o que vocês vão ver sempre aqui no canal. Vai ser sobre pregar o evangelho de Deus, de Jesus, vai ser sobre minhas experiências com ele, vivências, também ensinamentos, parte teóricas assim da Bíblia também que eu gosto muito de explicar. Então, basicamente esse é o meu testemunho de como eu decidi voltar para o YouTube,
como eu decidi o nicho do meu canal e como eu descobri o propósito de Deus pra minha vida, que foi buscando nele, pedindo confirmação dele, orando, jejumando, só assim pra você descobrir o seu propósito. E eu penso, e outra coisa que eu percebi e que eu entendi é que sempre tem algo em nós que nós temos mais facilidade. E muito provavelmente naquilo que Deus vai trabalhar. Tem muitas coisas que nós não temos facilidade e Deus vai trabalhar naquilo justamente para nos ensinar. Por exemplo, eu tinha muito problema com constância, começar as coisas e acabar. E eu vi que Deus estava querendo trabalhar isso comigo também aqui no canal, que é algo que precisa ter constância. E outra coisa foi que eu também tinha muita facilidade em falar, em apresentar, em me comunicar. E isso também Deus começou a usar para glorificar o nome dele. Então é por isso que eu tenho feito esse canal com esse tema maravilhoso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então essa fica também uma dica para você que ainda está querendo descobrir qual o seu propósito em Deus. Gente, não tem outra forma de descobrir o propósito em Deus a não ser orando, buscando dele e esperando a resposta dele. Eu queria muito trabalhar na área eu queria ser professora na área de exatas ou, sei lá, contabilidade, gestão de negócios, sabe? Algo na área de exatas. Eu queria muito, mas Deus me levou para a área, vamos falar assim, de humanas, né? Que é falar, que é ler. Mas também tem a ver com ensinar. Então, assim, graças a Deus eu tô muito feliz com o que Deus tem colocado no meu coração. E se você pôde ser edificado com esse vídeo hoje, se os seus olhos puderam ser abertos através do que eu falei aqui pra você, se isso te deu alguma luz, te ajudou com alguma coisa, criou mais esperança no seu coração em relação ao seu propósito, ao propósito de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E sempre o propósito dele na nossa vida é o que vai realmente nos preencher, é o que vai realmente nos trazer felicidade. E eu tive essa confirmação, e por isso que eu vim trazendo esse testemunho pra vocês hoje, porque pra gente buscar realmente a vontade de Deus na nossa vida, para que a gente venha a ser feliz. E hoje eu entendo o propósito dele na minha vida, e hoje eu sou feliz com isso, caminhando aos pouquinhos, eu sou feliz com isso, me sinto cada vez mais completa, mais realizada nisso, porque eu consigo entender, eu consigo me sentir validada nisso, entende? Então, se você gostou desse vídeo, se você entendeu, se você foi edificado, deixa seu comentário, se você tem alguma dúvida, ou se você quer ver algo aqui no canal, eu falar sobre algo aqui no canal, deixa nos comentários, deixa o seu like pra me ajudar, compartilha, tá, com todos os seus amigos, me ajuda aqui no crescimento desse canal e se inscreve também, se você ainda não for inscrito, tá bom? Espero que não tenha enrolado muito, mas era isso que o Espírito Santo pôs no meu coração pra falar pra vocês hoje, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!